Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, estou aqui para fazer a revisão final da prova da UEAP com vocês. Vou pedir para vocês darem um like no vídeo, compartilhar com os amigos e quem quiser comprar material, entre em contato com o meu celular pelo WhatsApp DDD 96 981 22 45 90. Sem perder tempo, vamos às questões. Primeira questão, FGV 2023, sobre a relação entre o extrativismo mineral e os domínios naturais do estado do Amapá, analisa as afirmativas a seguir. Primeira, o potencial de exploração mineral amapaense está situado principalmente no ambiente geotectônico pertencente ao domínio de crosta antiga. Afirmação verdadeira. A crosta antiga são os escudos cristalinos do interior do Amapá, onde tem minerais como ouro, ferro, manganês. Então isso aqui é verdadeiro. 2. Os principais depósitos de manganês do estado estão situados em áreas dos domínios geotectônicos das coberturas de plataforma. Falso. O manganês e os minerais metálicos ficam no interior do Amapá, na crosta antiga. As coberturas de plataforma são as bacias sedimentares e sedimentos recentes da costa do Amapá. Então essa daqui é falsa. 3. As principais atividades minerárias do estado estão situadas nas áreas inundáveis, na porção leste do território amapaense. Falso. As principais atividades minerárias estão no interior do estado, na porção de natureza florestal de terra firme, e não no leste, na porção inundável. Logo, só é verdadeira a afirmação número 1. Gabarito é a letra A. Segunda questão. A compartimentação geomorfológica do estado do Amapá possibilitou a caracterização e descrição do relevo com base na escala regional, como exibe o mapa a seguir. São 4 unidades de relevo, 4 compartimentos de relevo que a gente tem. O interior são as colinas do Amapá, com as serras, os terrenos cristalinos, a área de floresta, a área mais alta. No sul do Amapá tem o tabuleiro rebaixado, região de floresta, região de bacias sedimentares antigas. Na região da capital e onde há o cerrado, no leste e nordeste do Amapá, a gente tem o tabuleiro costeiro, é a chamada formação Barreiras, onde está a área urbana de Macapá, e na porção inundável da costa, onde tem os manguezais, os campos de várzea, as florestas de várzea, a gente tem os sedimentos quaternários chamados, né, os sedimentos mais recentes, é a planície costeira, tá? Então vamos lá. Sobre as unidades, analise as afirmativas a seguir. 1. A unidade Colinas do Amapá é formada por rochas do embasamento cristalino com forma de relevo ondulada e apresenta as maiores altitudes do estado? Corretos, é o interior, com as serras, com os minérios. 2. A unidade Tabuleiros Costeiros é formada por rochas sedimentares com formas de relevo plano ou suavemente ondulado e latossolos de baixa fertilidade? Correto, essa é a área do cerrado, é a área onde está a cidade de Macapá, é chamada também de formação Barreiras. 3. A unidade Depósitos do Quaternário é formada por depósitos sedimentares recentes e corresponde às áreas baixas e planas situadas ao longo do litoral? Correto, isso aqui é a planície costeira, tá? Os depósitos do Quaternário é a planície costeira, portanto todas são verdadeiras, a alternativa é a letra E. Eu quero dizer que a banca FGV deu um gabarito diferente para essa questão, mas o gabarito deles está errado, tá? O gabarito correto é esse, com todas as alternativas certas. 3. Leia o fragmento a seguir. O macrodiagnóstico do Amapá propôs a divisão do estado em 3 grandes áreas homogêneas, segundo a sua natureza. A área inundável da costa do Amapá, a área savanítica do cerrado, e a área florestal de terra firme do interior, que correspondem às grandes paisagens naturais da região. A área homogênea de natureza savanítica é representada pelas formas campestres de terra firme, que se apresentam com tipologias de cerrado. De modo geral, sua homogeneidade fisionômica é atribuída às características da vegetação, que apresenta um estrato lenhoso aberto e um estrato herbáceo arbustivo denso, ambos entrecotados por pequenas matas de galeria, que são matas que crescem na beira de igarapés do cerrado. Dentre as características físicas,
Sobressaem as formas de relevo ondulado e suave ondulado e a presença dos chamados tabuleiros, pequenas chapadas, pequenas formas de relevo que são platôs rebaixados, pequenos planaltos. Portanto, a alternativa é a letra, cadê? A, cerrado, matas de galeria e tabuleiros. Quarta questão. Julgue os itens sobre os grandes projetos econômicos no Amapá. 1. Na década de 60 foi implantado o projeto Jari no sul do estado, a fim de produzir minérios em larga escala. Falso. O Jari não era voltado para produzir minérios em larga escala. Ele é da década de 60, mas é falsa a afirmação. 2. Na década de 70, chegou ao Amapá a Ancel para explorar o setor da silvicultura. Verdadeiro. A Ancel é da década de 70 e ela trabalha com um plantio de florestas, que é a silvicultura. Correto. Três. Na década de 50, chega ao Amapá e come, que explorou o manganês até a década de 90. Correto. A Icome teve a concessão de 53 até 2003 e exportou manganês de 57 até 97. 4. A empresa Cadan explora minério de caulim no sul do Amapá, no Morro do Felipe. Perfeito. Cadan é caulim da Amazônia. Ela tira o caulim, que é o minério não metálico do Morro do Felipe, que é uma mina no município de Vitória do Jari, e transporta para o outro lado do rio em minerodutos, para o lado do Pará, para o porto do Munguba, onde está a sua fábrica, tá? Então são verdadeiras a 2, a 3 e a 4. Logo, a alternativa é a letra D. Quinta questão. Leia o fragmento a seguir. Na década de 90, a taxa de crescimento da população amapaense foi 3 vezes maior do que da região norte e 5 vezes maior do que a taxa nacional. Esse crescimento proporcionalmente acentuado em relação ao regional e ao nacional perdura desde a década de 40, o que tornou o espaço geográfico amapaense um dos principais polos brasileiros de atração de migrantes. Sobre os fatores de atração de fluxos migratórios que caracterizaram o Amapá a partir da década de 40, analise as seguintes afirmativas. Primeira, na década de 40, a criação da infraestrutura para o funcionamento do governo do território federal do Amapá foi um fator determinante para a atração de fluxos migratórios. Correto. O povo vinha para trabalhar na implantação do território federal, nas infraestruturas, nas obras, para trabalhar nos empregos públicos. Verdadeiro. 2. Na década de 50, a atração de fluxos migratórios foi impulsionada pela construção da infraestrutura para a extração de manganês da Serra do Navio. Perfeito. O projeto Icome montou uma infraestrutura enorme. Construiu ferrovia, rodovia, vilas, minas, portos. E tudo isso atraiu muito migrante. 3. Na década de 60, a criação da Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana e a pavimentação da BR-156 atraíram grandes fluxos de imigrantes para o território do Amapá. Falso. A Zona de Livre Comércio é de 91 a criação e 93 a implantação, não é década de 60. Então são verdadeiras a 1 e a 2. Logo, alternativa letra D. Sexta questão. O Amapá é o estado da Federação Brasileira que tem a maior parcela do seu território sob tutela de áreas protegidas, especialmente sob a tipologia de unidade de conservação. 62% do Amapá são unidade de conservação, 8% do Amapá são terras indígenas. Sobre as unidades de conservação no território amapaense, analise as afirmativas, em V ou F. O Parque Nacional do Cabo Orange possui parte de sua área em águas litorâneas? Correto. O Parque Nacional do Cabo Orange, ele se localiza no norte do Amapá, entre Oiapoque e Calçoene, e 2.500 km² da sua área é de oceano. É o maior parque de proteção oceânica do país. Segunda, Floresta Nacional do Amapá, a Flona, constitui uma unidade de conservação de proteção integral? Falso. Existe unidade de proteção integral que não pode mexer e de uso sustentável, que pode explorar.
Proteção integral são os parques, Parmu do Cancão, na Serra do Navio, Parque Municipal, os Parnas, os parques nacionais, as reservas biológicas, REBIO, e as estações ecológicas, ESEX. Então, esses três, parque, reserva biológica, estação ecológica, é proteção integral. O resto é tudo uso sustentável, floresta nacional, floresta estadual, reserva de desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental, reserva extrativista, reservas particulares, é tudo uso sustentável. E a última diz: o Parque Nacional das Montanhas do Mucumac inclui áreas situadas no estado do Pará. Verdadeiro, uma pequena parte do parque fica em Almerim. Isso aqui a FGV plagiou da FCC, porque a FCC já tinha colocado em prova, hein? Então é VFV. VFV, a alternativa é a letra E. Sétima questão, FCC 2022. Considere o gráfico abaixo, foi a prova do bombeiro isso aqui, tá? A evolução das exportações do estado do Amapá entre 2012 e 2018. Produto número 1, principal produto de exportação do Amapá, minérios, com destaque para o ouro. Produto número 2, segundo principal produto de exportação do Amapá, madeira, com destaque para o cavaco da Ansel e para a madeira em tora. E produto número 3, a soja, tá? Então, minérios, madeira, soja. Os produtos indicados nas linhas 1 e 2 são, respectivamente, letra E, minério em primeiro, madeira em segundo, tá? 8. O Amapá no contexto nacional é, letra E, o estado com a maior participação no PIB nacional? Falso, né? O maior é São Paulo. A participação do PIB brasileiro do Amapá é mínima. O Amapá participa apenas com 0,2% do PIB nacional. D. O estado com a melhor expectativa de vida? Falso. Em 2019, o Amapá ficou em 15º lugar na expectativa de vida brasileira, com 74,7 anos de idade. C. O maior estado da região norte? Falso. O Amapá é o menor estado da região norte, com 142.470 km². B. O estado mais populoso do país? De forma nenhuma. O Amapá é o penúltimo estado em população, segundo o censo 2022, com 773 mil habitantes. Então sobrou letra A. O estado é o mais urbanizado da Amazônia. No censo 2010, o Amapá teve quase 90% de população urbana. Foi o quinto mais urbano do Brasil e o mais urbanizado da Amazônia. Então, letra A é a resposta. Questão 9. Considere o gráfico e as afirmações abaixo. Variação do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, no Amapá. Em 91 ele era muito baixo, em 2000 subiu para baixo, em 2010 chegou a alto. Chegou a 0,708 IDH altos. Foi o primeiro da região norte e o 12º do Brasil em 2010. Vamos lá. Primeira afirmação. O gráfico revela que de 91 até 2010 o IDH do estado aumentou, o que pode ser explicado sobretudo pela melhoria da expectativa de vida e da educação. Corretos. Corretíssimo. Tá? São 3 indicadores medidos no IDH. Expectativa de vida, que é a longevidade, educação e renda. O melhor indicador, o maior do Amapá, é a expectativa de vida, é a longevidade. O pior é a educação. Só que a educação e a longevidade foram os que cresceram, e a educação foi o que cresceu mais. O que cresceu menos e estagnou e está caindo? A renda. Tá? 2. Ao atingir 708 em 2010, o Amapá entrou no grupo dos 10 melhores IDHs, sendo o segundo da região norte, principalmente devido ao aumento da renda per capita. Falso. O Amapá chegou a 708, o IDH alto em 2010, mas ficou em 12º no Brasil e ficou em primeiro na região norte. E a renda foi o indicador que estagnou. O indicador maior foi longevidade e o que mais cresceu foi a educação. Em 91, o Amapá foi o primeiro da região norte, em 2000 foi o segundo, em 2010 foi o primeiro de novo. Nos últimos anos está caindo, em 2017 já estava em terceiro. 3. Os sucessivos aumentos do IDH revelam melhorias em diversos setores, mas não garantiram melhor distribuição da renda entre a população. Com certeza, a renda cada vez mais concentrada no Amapá, a renda em queda dos trabalhadores amapaenses,
Então, 1 e 3, alternativa é a letra D, tá? Não deixa eu marcar a letra errada, que ainda agora eu corrigi no primeiro vídeo. Corrigi certo, depois eu dei a letra errada. Sou danado para fazer isso. 10. Julgue os itens sobre a região metropolitana de Macapá, no estado do Amapá. 1. É a maior região metropolitana da Amazônia? Falso. Não é maior do que Manaus ou Belém, por exemplo. É formado por 3 municípios, incluindo a capital? Correto. Macapá e Santana desde 2003, Mazagão desde 2016. 3. Concentra mais da metade da população do estado? Correto. Só Macapá, Santana e Mazagão tem mais de 76% da população do estado. E 4. É constituída pelos 3 municípios mais ricos e populosos? Falso. Terceiro município mais populoso e com maior PIB é Laranjal do Jari. Não é Mazagão, tá? Santana é o segundo, Macapá o primeiro. Então, 2 e 3, a alternativa é a letra B de bola. Questão 11. Observe os itens abaixo a respeito da população amapaense. 1. Predomínio da população em idade adulta de 20 a 59 anos? Perfeito. Desde 2010, os adultos de 20 a 59 anos são a maioria. Os jovens de 0 a 19 só diminui. E os idosos de 60 ou mais também têm aumentado. 2. Forte presença da população na zona urbana. Como foi dito, o Amapá é um dos estados mais urbanos do país, com aproximadamente 90% de população urbana. Verdadeiro. O município mais urbano é Santana, tá? É o mais urbanizado, com quase 98% de população urbana. O menos é Itaubal, tá? Com 41,8% de população urbana. 3. A população indígena representa menos de 2% da população do estado? Correto. Representa 1,1% da população, segundo o censo 2010. 4. São baixas as taxas de natalidade e fecundidade? Falso. Estão em queda. O Amapá está envelhecendo, está vivendo transição demográfica, está diminuindo muito o número de crianças, mas ainda são altas. Ainda nasce muita criança no estado e ainda tem muita criança por mulher, que é a fecundidade. Por fim, redução da expectativa de vida da população? Não, ela vem aumentando a expectativa de vida. Portanto, 1, 2 e 3, a alternativa é a letra B de bola. 12. Questão quentura, hein? O último PIB que foi divulgado foi esse, 2020. O professor Bandeira já se antecipou e fez questão. Julgue os itens abaixo sobre o PIB amapaense 2020. O Produto Interno Bruto do Amapá em 2020 foi de 18,469 bilhões, verdadeiro. Houve uma queda, tá? De 3,3% em 2020 na produção. Anote isso aí. 2. A participação na economia nacional foi de 0,2% em 2020, exatamente. Ínfima, mínima. O Amapá produz 20 centavos de cada 100 reais que o Brasil produz, para a gente ter uma ideia. 3. O Amapá apresentou o 25º PIB à frente do Acre e Roraima? Verdadeiro. Apesar do nosso PIB ser PIBinho, participação pequena na economia brasileira, mas ainda tem gente atrás de nós. E 4. A renda per capita, que é o PIB per capita, o PIB dividido pela população, foi a sexta da região norte, com R$ 21.432. Perfeito. Isso mesmo. Uma vergonha o Amapá com penúltima renda da região norte, hein? Penúltima. O que mostra que esse indicador é o nosso calo, a renda, né? O faz-me rir. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Questão 13 da FGV, uma foto do Marco Zero. O Marco Zero significa o meio do mundo, a latitude zero. E essa nossa localização no meio do mundo é determinante para o nosso clima. A posição e latitude do Amapá marca suas condições naturais com grande vigor. Estar no meio do mundo significa muito sol, muito quente, e significa baixa pressão atmosférica, que faz com que a gente receba ventos, principalmente os chamados ventos alisos, que traz muita chuva e por isso é muito úmido, tá? Sobre as características ambientais das regiões situadas próximas da linha do Equador, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A amplitude térmica anual é inferior a 6 graus no Amapá? Com certeza.
é inferior a 5 graus. No mês de março, faz em torno de 25 graus de média. No mês de outubro, que é o mais quente, vai a 28, 29. Então, não varia mais do que 5 graus. Isso é a amplitude térmica, tá? Ela é pequena. B. As diferenças sazonais são definidas pelo regime de chuvas. Verdadeiro. Diferenças sazonais são as estações do ano no Amapá. E nós temos duas estações. Estação chuvosa, que a gente chama inverno, estação seca, que a gente chama verão. Então essa é verdadeira. C. As temperaturas médias mensais permanecem acima de 18 graus? Com certeza. Como eu disse, o mês mais frio, entre aspas, né, faz 25 graus, que é março. D. O regime dos rios, a evapotranspiração é parte da estabilidade do bioma amazônico? Com certeza, a evapotranspiração é a evaporação das plantas. E isso é fundamental para o equilíbrio do bioma. Portanto, errado está a letra D, que diz: o regime dos rios é definido pela variação anual da temperatura. O que está errado, professor? Regime do rio é a variação de volume da água do rio, ou seja, é o enche e esvazia do rio. O que determina que o rio esteja numa época do ano mais cheio e outra mais seco não é a temperatura, são as chuvas. Correto? Então, essa afirmação ela é falsa. Letra D é a resposta. Questão 14. Analise a pirâmide etária do Amapá de 2019. A base, onde estão os jovens, está achatando, está diminuindo, porque está caindo a natalidade, caindo a fecundidade. O meio, os adultos, só aumenta. E o topo, idosos, também aumenta em ritmo lento, mas só aumenta. Então, nunca mais seremos jovens. Estamos envelhecendo, cada vez mais adultos e cada vez mais idosos. Sobre a pirâmide etária do Amapá, assinale a afirmativa correta. Letra E. O numeroso contingente de adultos gera uma crise no mercado de trabalho devido à menor oferta de mão de obra? Falso. Se tem numeroso contingente de adultos, tem maior oferta de mão de obra. D. O desequilíbrio entre o contingente de homens e o de mulheres sugere uma queda nas taxas de fecundidade? Falso. Não tem desequilíbrio entre homens e mulheres, tem equilíbrio. É pau a pau, é empate técnico. No estado do Amapá, os homens levam uma ligeira vantagem numérica e no município de Macapá, as mulheres levam uma ligeira vantagem. C. A chegada dos fluxos de imigrantes diminui a expectativa de vida e justifica o pequeno contingente de jovens? Falso. Nós temos um grande contingente de jovens. Está em queda, mas ainda é grande. Letra A. A maior longevidade feminina é explicada pelos melhores salários recebidos pelas mulheres? Bom, as mulheres vivem mais, nascem mais homens, mas as mulheres vivem mais. Mas não é porque as mulheres ganham mais que os homens, porque é o contrário, os homens ganham mais que as mulheres. É porque as mulheres se cuidam mais, estão menos expostas à violência. Então, letra B diz: o estreitamento da base, que é a redução dos jovens, né, é explicado pela adoção de procedimentos antinatalistas, como camisinha, DIU, anticoncepcional, e o planejamento familiar. Então essa é a resposta correta. O povo não quer mais sair fazendo 2, 3, 4, 5 filhos. Muita gente aí não quer nem ter filho. Pensando bem, é até a melhor opção hoje em dia, né? 15. Caracteriza o domínio morfoclimático onde está localizado o estado do Amapá. Em primeiro, domínio morfoclimático é uma área natural que o Amapá está inserido. Essa área é chamada de domínio morfoclimático amazônico. É o maior dos 6 domínios do Brasil. Tem como característica o relevo de terras baixas, o clima equatorial, a vegetação de floresta tropical, a hidrografia riquíssima e os solos pobres. Letra A. É o segundo maior extensão territorial? Falso. O segundo é o Cerrado. O nosso é o Amazônico, é o maior. B. O relevo é caracterizado com destaque para serras e planaltos, formado por rochas de arenito e basaltos, e vegetação própria do clima subtropical. Opa, o nosso clima é equatorial, o subtropical é do sul. Então é falso. C. Predomínio de forma de relevo resultante da erosão em terrenos cristalinos, com a presença do clima tropical com chuvas abundantes? Falso. Nosso clima é equatorial.
e não tropical. Fica entre a D e a E. Olha o que diz a E. Área de relevo com depressões e chapadas, que são planaltos sedimentares residuais, de clima com longas estiagens, chuvas irregulares e rios intermitentes. Isso é clima seco, semiárido, galera. Isso é sertão nordestino, caatinga. Então a amazônica é a letra D, ó. Considerado o maior em extensão territorial do país. Nele predominam altas temperaturas e pluviosidade, relevo de terras baixas e formação de uma vasta rede fluvial. Então marca D, que a D é a resposta. Questão que caiu na PM sobre os setores econômicos do Amapá. O Produto Interno Bruto é um indicador importante para mensurar o comportamento da atividade econômica de um estado ou região. No caso do Amapá, o setor, dica, setor primário, agropecuária, em torno de 2%. Setor secundário, industrial, em torno de 10%. Setor terciário, serviços, mais de 80%. Então, agropecuário, em torno de 2%. Industrial, em torno de 10%. Serviços, mais de 80%. Letra A. O setor de serviços tende a se recuperar e atingir 60%. Falso, é mais de 80%. Letra B. O setor industrial está em plena evolução, atingindo 45%. Falso, em torno de 10%. Letra E. O setor agropecuário está em processo de forte crescimento, tendo atingido ao final de 2020 30% do PIB. Falso, 2%. D. O de serviços tem decrescido por falta de investimentos e atualmente representa 50%. Falso, mais de 80%. Então sobrou a C, ó. O setor industrial, que é o secundário, é dependente dos resultados cíclicos da indústria de mineração e vegetal. São indústrias que tem ano que dá mais, tem anos que dá menos, e representa pouco mais de 10% do PIB, em torno de 10%. Então marque a letra C nessa questão. 17. Sobre as terras indígenas no estado do Amapá, é correto afirmar: A. Grande parte das reivindicações pela demarcação dessas terras ocorreu na década de 40, com a criação do Território Federal do Amapá. Falso. Se deu nas décadas de 80 e 90. B. O Parque do Tumucumaque é a terra indígena mais populosa do Amapá. Falso. A terra mais populosa fica no Oiapoque, a terra Uaçá, com mais de 7 mil indígenas. D. A maior terra indígena do estado é denominada Wayampi, localizada no município de Oiapoque. Falso. Terra Wayampi não é no norte, não é no Oiapoque, é no oeste, entre Laranjal, Pedra Branca e um pedacinho do Mazagão. E letra E. O estado foi o último do país a reconhecer e demarcar suas terras indígenas. Falso. O Amapá foi o pioneiro, foi o primeiro. Portanto, a resposta é a letra C. Ó. Há um total de 5 terras indígenas no Amapá. No Oiapoque são 3, terra Galibi, terra Jaminã e terra Uaçá. Existe a terra Wayampi no oeste, entre Laranjal, Pedra Branca e Mazagão. E no extremo oeste tem um pedaço do Parque Indígena do Tumucumaque, que fica no município de Laranjal do Jari. Os povos indígenas principais do Amapá são, no Oiapoque, Caripunas, Galibi Maruorno, Palicu e Galibis Calina ou Galibis do Oiapoque. E no oeste do estado, o povo Wayampi. Questão 18. Considere o gráfico abaixo. Lavouras permanentes por área colhida em hectares. Lavoura é agricultura, galera. Existe a lavoura permanente e a temporária. A mais forte no Amapá é a temporária. A lavoura permanente são frutos que dão em árvore. A lavoura temporária são produtos agrícolas que plantou, colheu. Quem é, por exemplo, lavoura temporária? É mandioca, é soja. Quem é lavoura permanente? Está aqui. Área colhida, primeiro, o açaí. Segundo, a banana. Terceiro, o cupuaçu. Portanto, alternativa letra C. Açaí, banana e cupuaçu também são os 3 produtos da lavoura permanente de maior valor, tá? Não apenas área colhida, mas também maior valor produzido. Na lavoura temporária, quem produziu mais valor foi a mandioca em primeiro, a soja em segundo. Agora, a soja ocupou mais área do que a mandioca, tá?
Se fizer um ranking geral, misturando as duas lavouras, o primeiro produto agrícola do Amapá em valor é a mandioca, o segundo é a soja e o terceiro é o açaí. 19. Sobre a zona costeira do Amapá, ZCA considere: 1. Com cerca de 750 km de extensão, é considerada a mais preservada e menos densamente povoada do país. Corretíssimo. 2. A foz do rio Araguari constitui um marco divisório entre a zona costeira oceânica ao norte e a zona costeira estuarina ao sul. Correto. A zona costeira oceânica vai da foz do Oiapoque no norte até a foz do Araguari no leste. E a zona costeira estuarina, que é o rio Amazonas, vai da foz do Araguari no leste até a foz do Jari no sul. 3. Uma grande carga de sedimentos do rio Tocantins marca toda a paisagem ao sul da zona costeira. Aqui nós não temos rio Tocantins, então é falso. Portanto, 1 e 2, a alternativa é a letra D, tá? E para a gente fechar com chave de ouro, uma questãozinha de hidrografia. Abaixo temos o mapa das bacias hidrográficas do Amapá. Aqui estão as principais bacias hidrográficas no território amapaense, tá? Observando o mapa, podemos concluir que as bacias hidrográficas abaixo, que não fazem parte da bacia amazônica, são as dos rios. Uma parte do Amapá é formada por rios que desagam no Amazonas e uma parte é formada por rios que desagam no oceano. Eu quero saber aqueles que não são filhos do Amazonas aqui, tá? A. Jari, Matapi, Igarapé do Curiaú, os 3 são do Amazonas. Preto, Cajari e Vila Nova, amazônicos. Mazagão, Macaquari e Pedreira, amazônicos. Maracá, Casporé e Gurijuba, só o Casporé que não é amazônico. Então sobrou a letra E. Oiapoque, Casporé e Cunani não desagam no Amazonas, desagam no norte do Amapá, fazem parte das bacias do Atlântico Norte, Nordeste ou do Norte. Portanto, letra E é a resposta, tá? Galera, muito obrigado. Quem quiser entrar em contato, tá aqui meu WhatsApp, ó, 96981224590. Amanhã à noite ainda vou fazer uma revisão final. Se quiser participar, mande mensagem. Abraço e até a próxima.